1, 2, 3, podcast 3 Irmãos na Área. Aqui quem fala com vocês mais uma vez esse dia, Rodrigo Tchorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho. Fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês vão estar vendo a gente, mas tá tarde agora. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bertinho, deixa eu te contar um negócio. Eu acho que nem pra você eu falei isso. Mas assim, há alguns anos atrás, eu olhei, acho que foi 2018, se não me engano. Nosso convidado esteve lá na nossa cidade. Me lembro como se fosse hoje. Me lembro em Araguari, né? Acho que foi pelo Sebrae, alguma coisa assim. E a gente foi convidado para ir nessa palestra que, assim, mudou a vida da nossa empresa. A gente tinha uma loja de games, a gente tem uma loja de games e brinquedos, né? E essa palestra mudou a história da nossa empresa, né? Foi um dia emocionante para mim. E o dia que no final a gente conversou um pouquinho com o palestrante. E a hora que eu saí dessa conversa, eu tive a sensação que eu ia ver aquele senhor de novo. Eu não sei porquê. Você já me falou isso. Não tinha motivo. A gente é, né, de Araguari. Mas eu tinha a sensação que eu ia ver aquele senhor de novo. E ele tá aqui. Tô emocionado. Eu sei disso. Obrigado. Ricardo Sayon. Obrigado. Obrigado a você. A história de vocês é linda. Obrigado. É linda. Né? Lembro bem de Araguari. Eu dei muita palestra pelo Sebrae. Dei, acho que mais que umas 30, 40 palestras só pelo Sebrae. E eu gosto de conversar. Nossa, eu detesto eu adoro isso. Palestra. Então a gente hoje vai ser mais feliz ainda. Porque palestra é aquilo que você fala e nem sempre as pessoas querem ouvir. Né? Então, eu quero saber o que vocês querem que eu diga. O que vocês querem saber. O que pode ser motivo de interesse. Né? E aí eu acho que tudo fica mais fácil, fica mais gostoso. Sim. A gente vai conseguir interagir melhor. Tá vendo? É muita humildade isso aí, né, Albertinho? O que a gente quer saber? Eu não vou falar assim, senhor, doutor Ricardo, poderia ser, né, pela formação. Me chama de Ricardo. Mas, Ricardo, o que você fez, acho que durante toda a sua vida, a sua história, o que você faz já dá atenção. Todo mundo quer saber como uma pessoa consegue imaginar um mundo tão bonito, tão grande e conseguir fazer isso acontecer. Porque sonhar, ter grandes sonhos, e a gente tem uma empresa, uma loja de brinquedos, e eu sei que assim a gente vive, e quando você vê uma criança com um brinquedinho é legal, mas você foi além do brinquedo na mão da criança. Você formou um conceito de entregar o brinquedo para a criança. Né? Como é que isso aconteceu? Como surgiu o seu plano? Porque você era um médico de formação. Eu sou pediatra de formação. Ele mesmo, não era, ele mesmo. É isso mesmo. Bem formado, fiz USP. Trabalhei no Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP durante 15 anos. Dei aula durante 15 anos. Legal. E quem fundou a ReRap não fui eu. Quem tinha que tá aqui fazendo o podcast é minha mulher. Sério? Ela que abriu a primeira loja. Né? Eu tinha um imóvel lá que o inquilino não pagava aluguel, quebrou, ficou interditado muito tempo. Te passando raiva? Passando muita raiva. Cheguei em casa muito nervoso, tarde, porque nesse dia foi o dia que foi deslacrar a loja. Então eu atrasei o consultório, cheguei em casa, era quase 1h da manhã, terminei consultório de pediatria, terminei quase à meia-noite, aí tive que sair, fazer visita em hospital para os pacientes internados. E cheguei em casa e falei para minha mulher, eu nunca mais alugo esse imóvel, você monta um negócio. E ela foi e montou. O ReRap ela fez para deixar o Ricardo feliz.
Re-rap. Por que re-rap? Deixa o Ricardo feliz, monta a loja, que o Ricardo não quer alugar essa loja mais, né? Que, aliás, ela não queria montar coisa nenhuma. Não queria montar? Não. Ela é fonoaudióloga, né? E tinha outros interesses, né? Mas, enfim, acabou montando a loja. Mas tinha tanta opção para montar, né? Poderia ser uma, sei lá, uma loja de roupa. Sapatos ela para mulher. porque no dia ela perguntou: mas que negócio eu vou montar? O que um pediatra pode responder? Eu falei, sei lá, vende brinquedo, chupeta, mamadeira. Pô, minha resposta. Pediatra, né? Primeira coisa que veio na minha cabeça. Né? Montar alguma coisa lá. Ela falou, mas que negócio eu vou montar? Eu falei, não sei. Vende alguma coisa, brinquedo, chupeta, mamadeira. Qualquer... E ela montou a loja de brinquedos. Bom, era uma loja, viraram duas. Eu já tinha uma sociedade com um amigo meu, ele quis entrar de sócio nas lojas. Viraram 3, viraram 4 e dando grande prejuízo. Crescendo e dando prejuízo? E aí, quando estava a 4ª loja, nós tentamos vender, ninguém quis comprar. Tentamos dar, ninguém quis receber. Tudo isso é verdade. Nossa, não estava bom, então. Uma coisa que eu já sei é que realmente os seus fatos são verídicos, né? Você reafirma, mas sem necessidade nenhuma. Tudo isso é verídico, eu posso falar. Com a credibilidade você tem. Tinha um atacadista em São Paulo na época que, quando eu fui oferecer as lojas para ele, ele falou, eu só fico com... E a gente não devia nada, né? Se vocês me derem $200 mil, eu fico com as 4 lojas. Nossa, meu Deus do céu. Então... E aí tentamos devolver os brinquedos, não conseguimos. E um diretor da Estrela falou que ia nos ensinar, né? Um diretor da Estrela que morreu, chama Hans Becker. Na época a Estrela tinha praticamente 70% do mercado. Caramba. Né? E eu queria devolver os brinquedos da Estrela porque eu me livrava de 70% do dos seu problemas. Estoque. Né? E o resto ficava fácil. Mas... E ele achou que se vocês não sabiam alguma coisa. A gente não sabia absolutamente nada. Mas eu não sei se ele também sabia. Mas aí nós percebemos que nós não éramos comerciantes. Essa não era a nossa vocação, né? Eu sou pediatra. Minha mulher era fonoaudióloga. O Roberto, ele tinha uma empresa que era um birô de informática, naquela época ainda dos burros antigos, tá certo? Né? E ele era o sócio técnico. O que éramos os 3? Nós éramos prestadores de serviço. Exatamente. Então, quando vocês perguntaram como é que nós criamos alguma coisa diferente, né? Sim. Que você falou que é emocionante ver uma criança com um brinquedo, né? E... Pega um energético pra mim depois, por favor. E... eu tô tentando deixar esse telefone mudo. Fica tranquilo. Mas eu sou ignorante. Bom, não esquenta, não preocupa com o telefone, não tá atrapalhando. Mas... se tocar também pode atender, que é igual eu te falei, isso aqui é um bate-papo. Bem tranquilo mesmo. Mas aí resolvemos transformar a empresa numa empresa de prestação de serviços. Né? Como é que começamos a fazer? De prestação de serviços. Que a gente não ia mais vender brinquedo. A gente ia prestar serviço aos heavy buyers, que eram as mães, né, que é quem pagava, e as crianças, que eram os consumidores finais. E a primeira coisa que nós fizemos na época foi começar a fazer informativos de utilidade pública. Então, por exemplo, vocês têm 3 filhos, não tem? Isso. Sim. Quem tem 3 filhos, a esposa de vocês trabalha? Trabalha. Trabalha. Muito. Então,
muito provavelmente esses 3 filhos ficaram com uma babá em algum momento da vida. Isso. Ficaram ou não? Também, sim, isso, claro. isso. O pânico de toda mãe. Será que a babá não dá uns cascudos no meu filho quando eu saio de casa? Né? Vocês já devem ter passado por essa dúvida. Muito preocupante isso aí. Então nós fizemos um informativo, Alertas contra a Violência Infantil. Escrito por quem? Escrito pela maior especialista em violência infantil que existia no Brasil na época, que chamava Viviane Guerra, e que trabalhava na USP. Vocês têm 3 filhos. Sim. Em algum momento, que idade que você inicia a natação numa criança? Eu não sei, mas eu sei que o bebê pode nascer nadando. É, não sei em que idade. O meu fez eu acho natação que- com uns 5 anos, mais ou Eu menos. levei com 4 também, mas eu não 4, 5 sabia a anos. idade certa de levar. Eu acho que quase ninguém sabe, mas nós pegamos o maior especialista em natação infantil e ele escreveu um informativo da melhor idade para começar as crianças a Cara, aprenderem natação. Pegamos na época, eu estou citando alguns informativos sim, que estão me vindo à claro. cabeça. mas de Tá- onde vinha que essa fizeram. ideia? Tipo Isso assim, é porque era incrível, muito é incrível. Porque eu queria mudar a imagem das lojas. As nossas lojas eram ruins. A gente não sabia comprar e vender, né? Era muito difícil concorrer com os grandes, né? A concorrência só por preço é dura. Ela é difícil. Ela é difícil e vocês sabem disso. Ela sacrifica Então- o comerciante. Né? E uma loja pequena, para concorrer com os grandes, ela precisa agregar alguma coisa, agregar serviço, né? Exato. Então, e a gente queria mudar essa imagem. Isso não é uma empresa que você vem comprar brinquedo. Isso é uma empresa que você vem aqui, tá certo? Para obter orientação. Qual é o melhor brinquedo para cada faixa etária? Para que serve o brinquedo? O que o brinquedo vai desenvolver? E aí começamos a bater forte. Eu sentava no chão nessa época com as ainda com as operadoras de loja, com as crianças mais tarde. Tivemos um conselho de crianças, Conselho de crianças. o conselho ReHap de crianças, Nossa, claro. que loucura. Desenvolvemos muita coisa. Mas sentava no chão e fazia assim, olha, criancinha firma a cabeça com 3 meses. Criancinha senta com 6. Criancinha anda com 1. Criancinha fala com 2. Criancinha começa a adquirir coordenação motora fina com 4. Então não adianta você dar um autorama para uma criança de 2 anos. E era proibido mentir na loja. Então chegava lá o pai e falava, eu quero comprar um autorama. Mas que idade tem seu filho? Tem 2 anos. Olha, esse autorama não vai durar mais que 10 minutos. Ele vai dar uma bica nesse autorama, vai jogar os carrinhos, vai quebrar os... Eu já fiz trilhos. isso. Foi frustrante. É claro que é frustrante. Eu queria muito dar um ferrorama pro meu filho. Muito dar um ferrorama pro meu filho. E eu dei pra ele o ferrorama logo depois que ele nasceu. E não deu certo. Eu não queria zerar, eu queria dar o ferrorama pro Na moleque. verdade, eu acho que você queria um ferrorama e fingiu que era pra ele. Via de regra o pai quer. Né? Eu acho que é Mas- isso mesmo. Mas, então nós criamos uma prestação de serviço às pessoas e aos clientes de ReHap. Não só nesse sentido. Então, era proibido mentir, né? Tiramos o nome vendedor. Eram operadores de loja. Esses operadores de loja tinham que conhecer o brinquedo, tinham que saber a faixa etária de indicação, tinham que saber para que serve o brinquedo, serve para que desenvolvimento. Então a gente ia muito além, pequeninhos, pretensioso, né? Tá tudo certo até agora. Pensar, Né? Mas foi o jeito e isso começou a ser reconhecido pelo público, né? Gradativamente. E aí criamos uma infinidade de coisas. À medida que a gente foi crescendo, dentro da ReHap a gente falava que todo mês tinha que ter um pequeno projeto novo e que todo ano tinha que ter um grande projeto novo. E desenvolvemos a turma do Solzinho, né? Fui em busca do Maurício de Souza, ele que
desenhou as primeiras expressões do Solzinho, desenvolvemos as revistas do Solzinho, que foram um sucesso, né? E que distribuía para os sócios do clube, do Solzinho. Tinha o clube do Solzinho. Tinha o clube, depois criamos o clube do Solzinho, criamos uma infinidade de coisas. Mas, para o pequeno lojista, eu acho que antes disso, tudo começa pelo recrutamento e seleção, né? Eu não sei a quem é dirigida esse podcast, né? Fui aprender hoje o que é podcast. Sério? Tá gostando? Tá na moda. Não. Já assisti muito podcast, já dei muito podcast. Mas o que significa podcast, você sabe, não? O podcast é o vídeo, né? Não, na verdade não é o vídeo, é a fala, né? Não. É a fala. Na verdade tinha que chamar videocast, né? Videocast. Podcast é uma mistura de iPod com podcast, que é transmissão por rádio. Então, eles misturaram as duas palavras para dar sentido a alguma coisa que é alguém falando. Eu vou te falar que essa foi a melhor explicação que eu já tive sobre o nome. E eu tô aqui dentro todinho, não conseguiria explicar tão bem, porque eu tenho a mesma visão, assim, que seria um termo. Mas é realmente uma formulação perfeita essa uma junção de duas coisas, né, para falar de transmissão via rádio, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas a verdade é que permanece agora para sempre, é que sempre o nosso convidado sabe mais do que nós dois, né, Robertinho? Mas só confirmou. Quem me ensinou isso hoje foi minha mulher, tá certo? Que eu não sabia o que era até uma hora atrás. Bom, mas eu acho que tudo começa, o pequeno lojista, a coisa mais importante, tá certo? Na minha opinião, é quem trabalha com você. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, começa pelo recrutamento e seleção. Primeira coisa, quem vai estar na frente, a equipe de frente, precisa gostar de criança. Quem? O caixa, a operadora, eu detesto o nome vendedor. Vendedor daquela imagem pra gente, daquele cara que quer te empurrar tudo, empurrar mercadoria, né? Vender o máximo possível, né? Pelo preço mais caro possível. Essa é a imagem do vendedor. Você não tem que ser vendedor. Isso para mim em qualquer área, né? Você vai numa ótica, você não quer um vendedor, você quer que alguém te oriente qual é o melhor óculos para você, o peso, a lente, vantagens e desvantagens. Total. Qual é o melhor preço, qual é a melhor relação custo-benefício. É isso. Né? O consumidor sempre buscando a melhor experiência. Sempre buscando uma melhor experiência e a orientação. Né? É de um profissional. Tem brinquedos, né? Que você compra, leva para casa, a criança olha. Por isso que nós criamos o Conselho das Crianças da RIREP. Me conta sobre isso, eu quero saber. Isso eu não sabia. Isso é muito legal. Eu tinha o Conselho das Mães e das Crianças. E nós criamos uma sala onde a gente punha lá brinquedos e ficava observando. Me atualiza um pouco disso aqui, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu acredito que hoje a RIREP deva ter no Brasil em torno aí de 200 lojas, mais ou menos. A RIREP não é mais minha hoje. Tem bem mais que isso. Ela tem hoje, acho que aproximadamente 250 lojas próprias e mais os franqueados, né? Que hoje tem franquia, na minha época não existia. Na época do Conselho das Crianças, por exemplo, o Conselho das Mães, quantas lojas tinha nessa época? Olha, quando nós vendemos a RIREP, eram 111 lojas. 111. Esse conselho nós desenvolvemos a partir do momento que a gente começou a ter importação própria, que a gente tinha aproximadamente umas 20, 25 lojas. Monta o Conselho das Crianças. Montamos o conselho. Por quê? Porque tem muito brinquedo que você leva para casa, teu filho usa por 1 minuto e joga fora. E nunca mais pega. E você perdeu um dinheirão. Né? A gente importava. Então a gente trazia amostras
e colocava à disposição, e mesmo de fabricantes nacionais. Né? Então, por exemplo, lançou um jogo novo. Você sabe qual vai ser a demanda desse jogo? Lançou um personagem novo, Não um tem como. filme novo, lançou Frozen, tá certo? Lançou, né? Você lá sabe o quanto esse teu consumidor final vai ter interesse real naquele produto? Você não sabe. Nós tivemos grandes sucessos de lançamentos e tivemos grandes fracassos, tá certo? E aí o que acontece? Você mica com o estoque. Não é verdade? Exato. Né? O brinquedo, né, para ele ser eficiente para a empresa, não é o que você vende, é exatamente o que você não vende. E isso se transforma num grande problema do lojista. O maior problema do lojista. O estoque hoje é o maior problema, né? E o estoque é o maior problema, a sobra. Né? Na verdade, nem é o estoque, é a rotatividade do estoque, porque o estoque em si não é um problema. Claro. É. Né? E aí a gente criou com as mães, e as mães avaliavam o quê? Na impressão dela. Então falava assim, olha, isso aqui custa R$20. Né? A senhora acha bom o preço? Tá barato? Tá caro? A senhora compraria? Se seu filho pedisse, a senhora desembolsaria esse dinheiro para dar esse brinquedo para ele, ou a senhora acharia uma barbaridade? Né? Então, a gente tinha o conselho das mães, dos heavy buyers, né? Tinha pai também, né? Poucos pais, porque eu acho que 85% da frequência em loja de brinquedos são mulheres. Sim. Né? Mas a gente tinha representatividade masculina também. É importante pegar esses dados também. Né? E criamos as crianças nas várias faixas etárias, tá certo? Não lactentes, evidente, mas a gente tinha grupo de 2 a 4 anos, grupo de 4 a 7, né? Grupo de 7 a 11, né? Esses vários grupos para poder ter. Então, vocês que vendem games, tá certo? Como é que você sabe que um game vai fazer sucesso ou não antes dos outros? Né? Se você der para a molecada jogar. Eles têm uma capacidade e uma assertividade que é impressionante. A gente não sabe nada. A minha cabeça é de adulto. Né? Então, quando a gente compra o que gosta, se você comprar o que gosta, você vai se dar mal. Tá certo, Não, totalmente certo. Não é para você. E eu acho que é isso que... mas eu estava falando da coisa mais importante, do recrutamento e seleção. Precisa gostar de criança, não pode ser tímido, precisa aceitar a brincadeira. A loja tem que ter um ambiente lúdico, tá certo? Nós conseguimos, na época, com os fornecedores, abrir todos os brinquedos para experimentação e eles nos trocavam. Nossa. Então, na ReHap era permitido abrir qualquer brinquedo. O pai chegava, a mãe chegava, falava assim, bom, eu quero ver o brinquedo. A senhora quer ver? A senhora quer ver como é que funciona? Perfeitamente, vamos abrir o brinquedo. Né? E se não comprasse, o fabricante... O fornecedor... Trocava a caixa. A gente tentava abrir com o menor dano possível, a embalagem, evidente, e a experimentação com o menor dano possível ao brinquedo, mas esse brinquedo era recuperado. Né? Sim. Mas você já entregava de imediato uma experiência única. Uma experiência única. Né? Por mais que... Mais tarde, quando abrimos lojas grandes, nós criamos os corners de experimentação. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui na nossa frente o stand da Bandeirantes. Sim. A Bandeirantes tinha uma área dentro da loja onde o pessoal testava triciclo, testava carrinho, testava carro elétrico, testava... os brinquedos daquela marca. Bicicletinha, tá certo? Você quer... sei lá, sabe que bicicleta, que tamanho de bicicleta você tem que comprar para o seu filho? Você fica medindo a perna dele, a coisa. Põe ele para andar na bicicleta de aro 12, de aro 14, de aro 16, você vai saber.
Senão você acaba que compra errado, né? Você compra errado. Você funcionava quase como um metro da vida real para os compradores. Era mais estava ali na hora. Né? Essa é a experimentação positiva. Você vai jogar um jogo. Eu me lembro que, por exemplo, eu tenho filhos, tá certo? Sim. Mas eu me lembro que eu não aguentava mais ver o cara a cara. Ela queria jogar só cara a cara, cara a cara, cara a cara. Quer dizer, a relação custo-benefício daquele brinquedo foi maravilhosa. E teve... então, custava uma fração de centavo cada vez que a gente utilizava o brinquedo. Sim. Né? E tem brinquedo que você compra que custa uma fortuna, porque você usa uma vez e nunca mais. Esse é caro. Esse muito é caro. Muito caro. Isso que é caro. Né? Então, a gente se focava nisso. Nesse recrutamento e seleção, procurar sempre ter gente de bom caráter. É muito difícil fazer um recrutamento, né, não? Olha, até mais ou menos 2.000 funcionários. Nossa Senhora. Isso você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalhava na ReHap. Você falou com todos. Nunca entrou ninguém. Nunca entrou um único funcionário, e não é funcionário para ser gerente, funcionário para ser estoquista, para ser empacotador, para ser segurança, seja lá para que for, tá certo? Tinha que passar por mim. Até 2.000 funcionários. Até 2.000 funcionários. Eu posso te dizer que eu sabia o nome de pelo menos 80% e cheguei a ter, a gente tinha duas empresas, né? Vendemos as duas, a ReHap para o Carlyle e a Paribem para o Pátria, né? Então eu cheguei a ter 4.000 funcionários nas duas empresas. E o que era a maior dificuldade de você assim, na hora? Ou você já tem aquele feeling de olhar para a pessoa e falar assim, conversar. Eu nunca dei bola para currículo. Eu nunca olhei, todo mundo ficava bravo porque levava currículo lá. Eu não olhava o currículo. Eu pegava o currículo e punha de lado, né? Porque o que eu queria saber era caráter e personalidade, não era histórico. Aliás, eu até preferia gente sem experiência porque não trazia vícios. Daquilo que a gente não desejava. Ele vinha com a formação e orientação de outros lugares onde eles tinham trabalhado e que quase que invariavelmente eram muito diferentes, né? Muito diferentes daquilo que a gente desejava no comportamento de qualquer colaborador. Você não queria, por exemplo, nunca um vendedor. Você queria uma operadora que não existia até então. Não queria vendedor, detestava vendedor. Aliás, né, tinha aqueles caras, eu fui o maior vendedor. Aquele maior vendedor, o melhor vendedor, é aquele miserável, desgraçado, que estraga a imagem da empresa, que ele só quer atender o cara que entra para comprar carro elétrico ou videogame, tá certo? Ele não perde tempo ajudando na arrumação, ele não perde tempo ajudando um amigo, cuidando do produto, né? Mas mesmo assim você tinha metas nessa época? Sempre tinha metas, e muito precocemente, tá certo? Né? Nós introduzimos o PLR dentro da empresa, participação em lucros e resultados. E não basta você ter o funcionário. O funcionário, o colaborador, ele tem que ser fã da empresa. Ele tem que ter orgulho de trabalhar naquela empresa, né? No começo, eles saíam da loja com os uniformes, né? Com as camisetas, tal. Eu ficava meio bravo. Por que eu ficava meio bravo? Porque cada vez que estragava o uniforme, a gente tinha que comprar outro. Eles usavam demais e estragava mais rapidamente. Depois eu adorava isso, porque eles iam com o uniforme não para usar mais, para mostrar de verdade. Eles tinham um orgulho em trabalhar lá dentro. Eles tinham um orgulho em trabalhar naquela empresa, né? Então eles ostentavam. Você quer melhor marketing que esse? Um marketing mais gratuito. E no começo eu era
Eu falo que tudo a gente vai aprendendo. Então eu passava na rua e via um carroceiro com a camiseta da ReHap. Quer dizer, tinha estragado aquele uniforme, tinha ido para doação, tá certo? Isso. Foi parar na mão de um carroceiro. No começo eu ficava meio assim, e logo depois eu percebi que era o máximo. Né? Certo? A ReHap é para classe A, classe E. Né? Esse marketing é fantástico. É a melhor coisa do mundo. Você acha que o próprio Ricardo, então, ele também teve uma transformação dentro da loja? Você também mudou dentro da loja? Eu acho que a gente muda todo dia e o tempo todo, tá certo? Eu tenho 70 anos de idade e continuo mudando, né? Eu acho que a gente vai sempre aprendendo, se adaptando, né? Eu tinha uma tia que ela faleceu com 96 anos. Com 92, eu encontrei ela saindo do clube, né? E eu falei, o que a senhora está fazendo aí, tia? Ela falou, curso com uma dessas pessoas que fazem... esqueci o nome, que fazem... Meu Deus... abordagem, que forma as pessoas para se apresentar melhor, que... Como é que se chama? Coach. Com esses coaches. Sua tia estava fazendo curso para virar coach com 90. Não, estava fazendo curso com um coach. Pessoal. Aí eu falei, tia, É. o que a senhora está fazendo aí? Eu estou fazendo curso com fulano Com coach. de coach. Eu falei, mas tia, por que a senhora está fazendo isso? Ela falou assim, ué, porque na vida a gente sempre tem que melhorar. Ela tinha 92 anos. Foi uma lição. E a vida é assim, a gente está em permanente transformação, né? Essa é a nossa biologia, né? É verdade. Então, você olha, seus filhos mudam todo dia. Né? Muito rápido. O triste é que você olha para mim, eu também mudo todo dia. Para pior. Não tem como. Não, o senhor tá igualzinho. O senhor tá Eu vou falar igualzinho. uma coisa aqui. Eu falei vou certo, explorar. foi em 98 que o senhor teve em Araguari, não foi? 2018, foi 2018, não foi? 2017. 2000 e... depois que eu saí da ReHap... O senhor não mudou nada de 2018 para cá, viu? Eu comecei a dar muita palestra. Então, a partir mais ou menos de 2013, 2014, eu era muito convidado. E eu acho que eu comecei as palestras em 2014, né? Legal. E aí, para te falar a verdade, deu uma infinidade de palestras, né? Continua até hoje? Não, Diminuiu? De muito. Mas... Em primeiro lugar, eu perdi um pouco. Eu fui convidado agora para fazer um filme, eu recusei, né? Sério? não é possível. Como assim? Um filme para Netflix? 5 dias de estúdio, né? Já não... Eu acho que na vida você tem que fazer o que te dá prazer, o que você gosta. Já me deu prazer da palestra, mas eu também acho que eu não tenho mais muita coisa de novo para contar, né? Como não? Para. Você não está mudando todo dia? Eu estou mudando todo dia, Isso. mas tem uma grande diferença, né? Entre o velho e o jovem, né? Então, vocês dois que são jovens, vocês passam o dia e dormem pensando na sua empresa e o que vocês podem fazer para melhorar e o que vocês vão Isso mesmo. realizar no futuro, não é verdade? A gente, quando vai ficando muito velho, você concorda que quando chega alguém dentro do escritório e fala assim, Ricardo, eu quero te apresentar um projeto para a gente desenvolver em 10 anos. Não. Você é bem humorado, né? Entendi. Tinha um velhinho que era vizinho da casa que eu morava e que ele contava que o que mais incomodava ele era quando ele parava no posto de gasolina, pedia para encher o tanque
E o frentista falava, o senhor é otimista, hein? Então, é um pouco isso, né? Meus olhos hoje, né? Eu acho que o importante, o mundo inteiro, muda muito rápido, continua em transformação e numa velocidade impressionante, né? Eu acho que o legal é você projetar o futuro e não contar o passado. Mas deixa eu te falar, o passado de algumas pessoas inspiram as pessoas a fazerem um futuro melhor. Tá bom, eu acho que você tem parte razão, mas eu já contei todo o meu passado, tá certo? Quer não, dizer, sim, mas não é todo mundo que viu, até porque, assim, por que é importante, por exemplo, o passado deve ser celebrado. Sim, e porque algumas pessoas, de verdade, quando o Rodrigo falou que você mudou bastante a concepção e, de uma forma geral, a vida dele, eu acho que você consegue fazer isso com muita gente. E isso é bacana, a gente conversou com o pessoal aqui que trabalha com crianças com câncer, né, que é os heróis do bem, e eles vão lá vestidos de super-herói e mudar a vida da pessoa. Cara, isso não tem preço. É verdade. Isso é muito bonito, isso é bom, cara, e eles não cobram nada para isso, né? Eles entregam isso de graça, e quando você entrega a sua história, que você muda a vida de uma pessoa, que motiva ele, fala assim, cara, eu queria ser assim, eu vou ser assim, você muda a vida das pessoas para o bem, para capacitar ela. Então, não importa a idade que você tenha, eu estou te pedindo de novo aqui, talvez um favor, não desista de ser o que você sempre foi, o cara que fez muitas coisas boas, entendeu? Eu também fiz isso. A maior parte do dinheiro que eu arrecadava em palestras eu fazia a doação, tá certo? Não, sim, mas... Bacana. Quer dizer, evidentemente a gente... E a intenção era tentar contribuir de alguma forma, tá certo? Para os empreendedores, né? Para quem realmente é empreendedor. Que até hoje não sabem disso. Tem muito lojista de brinquedo que acha que é só pôr o brinquedo na prateleira ali e vender. E cai naquela questão que a gente falou lá atrás, cai na questão de preço, briga de preço, que é sacrificante, que acaba com a vida da pessoa. Acaba com a vida da pessoa. Eu tinha no começo da ReHap, quando eu tinha 2, 3 lojas, né, a gente fazia shopping de preços, né? Não sei se vocês fazem isso. Vão nas outras lojas para ver quanto que eles estão vendendo o mesmo produto que você, para saber se você está caro ou está barato. A gente já fez isso, não tem feito certo, mais. A gente eu aprendeu. Proibi isso. Proibi. Né? Eu falava, eu não tenho que estar preocupado com o meu concorrente. Né? De preferência, o meu concorrente é que tem que estar preocupado comigo. Sim. Né? Eu tenho que fazer o meu trabalho. E cada empresa, cada negócio, cada unidade de venda tem que ter um pouco daquilo que seja a personalidade do dono, tá certo? Não adianta você forçar algumas coisas, né? Você acabou implantando uma coisa que deixou seus clientes dependentes da ReHap. É impressionante, né? Hoje o pai e a mãe, a gente tem loja de brinquedo, o pai e a mãe têm uma preocupação enorme em acertar o brinquedo da criança, né? E não consegue, é difícil para ela. Mas você conseguiu enxergar isso daí e fazer de uma forma que o pai e a mãe iam na tua loja e não tinha mais essa preocupação, porque era muito mais fácil acertar o brinquedo lá dentro da sua loja, porque lá eles conseguiam abrir, ver, conseguia ter uma experiência com um operador, né, operador de loja. Colaborador, só não era vendedor. Que instruía, para essa idade. Então, assim, é tudo que um pai e uma mãe precisa para acertar o produto que vai dar pro filho, né? Verdade. Mas isso é o que a gente acredita. Muita gente acredita que quanto mais barato vender, né, mais ele vai vender. Muita gente acredita. Então, tem uma infinidade de coisas que você tem que... Né? Eu acreditava também na diversidade. Né? Quanto mais...
maior diversidade, você precisa saber se você tem todos os produtos que podem atender a demanda infantil. Então, tem lojas que se recusam a ter produtos de baixo valor agregado, tá certo? Porque o trabalho para você fazer uma venda de R$1.000 e o trabalho para você fazer uma venda de R$5 é quase o mesmo, né? Mas, na verdade, essa complementação de mix que permite, porque a mãe vai lá comprar a demanda do filho, não vai? Mas ela tem festinha de aniversário, né? 6-2, que tem 3 filhos cada um. Pelo amor de Deus. Sim. É um amiguinho. A mulher de vocês nunca entra numa loja de brinquedo para pegar um presentinho de aniversário. Né? E ela já entra assim, fala assim, olha, eu quero 20 presentes de R$10 ou de R$20 Esse no foi um dos máximo. motivos da gente montar a loja de brinquedo, tá? A gente não estava conseguindo mais comprar presente. Assim, vamos alimentar as esposas dentro de casa. Com 3 filhos, né? É melhor você comprar a preço de custo do que a preço de venda. Pelo menos isso, bem melhor. Ô, Ricardo, mas me conta uma coisa aqui. Quando você abriu a ReHap, você deixou de ser pediatra? Você teve que abandonar a pediatria? Depois de alguns anos eu tive que abandonar. Pediatria não dá para fazer de forma parcial, tá certo? Pediatra, você tem que ter dedicação integral. É um dom, né, a pediatria? Quando eu abandonei a pediatria, né, eu fui no diretor do Instituto da Criança pedir demissão, por exemplo, né, e eu fiz uma cartinha de demissão. Né? E ele se chamava professor Antranik, um dos maiores pediatras desse Brasil. E eu entreguei a cartinha para ele, ele olhou para minha cara, rasgou a carta, né? Falou assim para mim, olha, vai conversar com fulano e volta daqui a um mês, que era o psiquiatra do instituto. E eu achava que meu afastamento seria temporário, tá certo? Eu falei, bom, eu vou parar 6 meses, aí eu volto, né? E até hoje, se você perguntar qual é a minha grande paixão, não é brinquedo, minha grande paixão é pediatria. Pediatria. Mas é o que eu falei, a pediatria é um dom, quem faz isso é apaixonante. Porque você... A pediatria, o brinquedo também é apaixonante, mas a pediatria talvez, das especialidades médicas, na minha opinião, é a melhor de todas, né? Hoje não tem mais pediatra, não sei se você sabe, porque... Não? Não, as novas gerações eles não querem saber da vocação. Eles Verdade. querem saber o que dá dinheiro, e pediatria não dá muito dinheiro porque não tem procedimento, tá certo? É só consulta. Sim. E não tem vida também, porque... trabalha de dia, de noite, de madrugada, né? Mas é prazeroso. E é um dos atendimentos mais humanizados, né? Tem muita gente falando hoje de, vou melhorar o humanizado do hospital, o pediatria verdadeiro médico da família hoje é o pediatra, porque desapareceu o clínico geral. Então, com quem que a mãe tem... Se você perguntar qual é o médico que a tua mulher mais conviveu até hoje, é com o pediatra dos seus filhos, tá certo? E é nele que ela deposita toda a confiança, senão não estaria levando lá seus filhos. Quer dizer, ela não pode amar ninguém mais do que os filhos dela. E pediatria é altamente compensadora, porque a criança tem rápida recuperação, né? E o prognóstico, tanto de vida quanto de saúde da criança, é sempre ótimo, né? Você pega uma criança num pronto-socorro que chega desidratada em 3º grau, taquicárdica ou bradicárdica, pior, né? Olho fundo, olho encovado, você faz uma hidratação rápida de 1 hora nela, ela tá depois cuspindo em você, mordendo a enfermeira, tá certo? Quer dizer, fantástica. Parece milagre, né? Quer dizer, então... Seu Ricardo, mas me conta aqui uma coisa assim, quando... Você falou que estava com as 4 lojas, e as 4 lojas dando prejuízo. Você não estava à frente do negócio quando estavam as 4 lojas? Não, eu ainda estava exercendo pediatria, tá certo?
né? E era palpiteiro, dava pitaco e enchia o saco da minha mulher, enchia o saco do meu sócio, né? Aquele cara. Nossa, o Ricardo tá chegando, gente, que é isso? Entendeu? Até que um dia meu sócio falou, você vai parar de dar palpite e vai vir trabalhar? Como é que é esse negócio? E aí vocês juntaram e começaram a mudar essas ideias. E começamos, aí demos uma virada total, né? Total. As lojas eram ruins mesmo, as lojas não tinham nenhum atrativo, né? As lojas não se comparavam às lojas dos nossos concorrentes. Como lojas, elas eram todas melhores. O visual era mais bonito, o mix era mais adequado, né? Frequentemente os preços eram melhores. Né? Então, por que uma pessoa iria na ReHap? Né? Fora os parentes, aqueles amigos, muito amigos, não ia ninguém, né? Sim. E todas essas ideias do clubinho da criança, clubinho das mães, conselho, né? Conselho da criança, conselho das mães, isso tudo partiu de vocês? Do grupo. Teve uma diretora que quando entrou não era diretora, começou a trabalhar, que é a Cecília, que desde o começo, né? E a gente foi agregando pessoas, né? E é o que você falou, é a contratação, a seleção. Gente que do bem. Você sabe quantos desvios eu descobri na ReHap? Quantos? Nenhum. Sabe por quê? Não dava tempo. Antes de descobrir o desvio, os próprios funcionários denunciavam. Era uma família. Tinha desvio. Mesmo. Mas quando tinha desvio, vocês estavam sabendo. Você entrava, olha, escuta, o estoquista levou um carrinho de Hot Wheels. Levou 3 carrinhos de Hot Wheels. Eles ligavam e denunciavam. Porque o que eles sentiam? Aonde estava doendo? Que bolso estava doendo? O deles. O teu colaborador, ele precisa sentir que a empresa é dele. E é, né? Em verdade é. Quer dizer, quanto melhor a empresa né? Melhor você pode remunerá-los, mais distribuição na participação de lucros e resultados eles teriam no fim do ano. A empresa era absolutamente transparente, isso desde o começo, a gente fazia reunião mensal. Você sabe, eu vou te contar um negócio, eu falei para um vendedor meu que você vinha aqui, e a primeira coisa que ele me falou assim, os funcionários dele amavam ele. Eu entrei, minha mulher veio me abraçar, veio me beijar. Até hoje. Muitos frequentam ainda, ou vão em casa, ou vão no escritório. Tá que certo? Legal. Até hoje, mantenho relação com muita gente que trabalhou na ReHap. Porque a relação, na minha opinião, ela invariavelmente, ela tem que ser em primeiro lugar afetiva. Você tem que se interessar pela vida do seu colaborador. Então, foi o que eu falei, eu não só sabia o nome deles, mas sabia boa parte o nome das esposas, dos filhos, dos quando tinha problema. Né? Tanto é que eles me falavam que era o consultório do Dr. Ricardo Measala, porque eu sempre trabalhei de sala aberta. Então, era um tal de ir lá pedir conselho, as coisas mais variadas. Dá para escrever muito livro se eu contar todas as passagens que eu tive, coisas cômicas, coisas tragicômicas e coisas trágicas, tá certo? Pedia para olhar o filho, doutor Ricardo, meu filho tá com isso. Isso normalmente eu me recusava, sabe? Porque eu indicava algum lugar para ir, ou algum pediatra, ou ajudava numa internação, nos casos graves, porque senão desvirtuava completamente a minha função. Né? Mas claro que perguntavam dos filhos, evidente, né? Iam lá, meu filho está assim, o que o senhor acha? O pediatra falou isso. Não. E se eu concordasse com o que o pediatra falou, não, seu pediatra está certinho, fica tranquilo. E se eu não concordava, eu falava, olha, você vai mudar de pediatra, você vai procurar outro lugar, você vai... Né? Mantive uma boa relação com o Instituto da Criança durante anos, se não tinha dinheiro, mandava para lá, tá certo? Né? Legal. Que bom, hein? Para ser atendido. Mas eu acho que... E todo mundo sabia da minha vida, eu sempre trabalhei de porta aberta,
nunca fechei a porta. E nós divulgávamos todos os meses, isso desde as 4 primeiras lojas, todos os meses, os resultados. Quantas peças tinha vendido, se tinha tido lucro, quanto tinha tido de prejuízo, tá certo? O brinquedo é sazonal, a gente sabe que é muito difícil você fazer lucro nos meses fora da sazonalidade, do Dia da Criança e do Natal. E a gente divulgava absolutamente tudo. Mais tarde nós criamos a TV ReHap, né? Onde a gente falava, eram muitas lojas, não dava para trazer todo mundo, ia do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, quer dizer, né? Então a gente tinha a TV ReHap e fazia pelo menos uma reunião a cada 15 dias na TV ReHap, que servia para treinamento, para tudo. As reuniões na TV ReHap começavam às 8 horas da manhã. As lojas de shopping, e sempre o ideal é que as reuniões durassem 1 hora, 1h30, não mais que isso. Nunca durou 1 hora, né? Nunca durou 1 hora. E a gente apresentava os dados. Então, vendeu esse mês, sei lá, 152 mil peças. Preço médio da peça, tantos reais. Preço médio do custo da peça, tantos reais. Tributos, tantos reais. Quanto sobrou para a empresa? Tanto, né? Nossa. Parte desse tanto a gente é obrigado a investir, porque você tem que sempre estar investindo. E investir não é para você crescer, não é, né? O lucro não é para você pôr no bolso e ficar mais rico. Senão O não lucro vai. é para melhorar a empresa. Sempre. E aconteciam coisas engraçadas. Às vezes as reuniões e as lojas de shopping abriam às 10. Às vezes os horários se estendiam, estava cheio de cliente na loja, ficava lá todo mundo assistindo, quanto tinha vendido, quanto tinha de lucro. Né? Tinha gente que Transparência total mesmo. Tinha gente que às vezes me ligava e falava, você é louco, né? Eu falava, né? É um acidente, né? Mas Tá certo, cara. Isso é muito legal. Mas todos os funcionários, todos, sem nenhuma exceção, sabiam exatamente a situação da empresa, quando estava bem, quando estava mal, quando que campanha de economia, e todos os anos, tá certo? Eu acho que isso é a coisa. Se você me perguntar o que transformou a ReHap, definitivamente, Me conta. foram as campanhas de endomarketing. Então, você me perguntou se não tinha meta, né? Teve um ano que, quando teve o Pan-Americano, nós fizemos o ano do Pan, mas o nosso Pan era com M, né? Planejando e atingindo metas. Mas fizemos campanhas assim, solidariedade, resgate de valores, ano dos sonhos, enfim. Todo ano a gente tinha uma campanha, um tema de campanha. E aquilo era falado durante o ano inteiro com os funcionários. Sobre a campanha de solidariedade, nós escrevemos um livro, porque as histórias são tão bonitas, tão lindas. A gente premiava os atos de solidariedade dos funcionários, não com a empresa, com terceiros, né? E que legal. tem histórias que se você ler lá, você vai chorar muito. Que legal. Tá certo? Mas muito, vai chorar muito, né? O ano dos sonhos, né? E a gente premiava sempre, e a própria loja elegia quem se candidatava aos prêmios daquele mês, né? E o ano dos sonhos, então, pelo amor de Deus, nós mandamos gente para Nova York, mandamos gente para França. Caramba. Mas os sonhos dos funcionários, dos colaboradores. Os sonhos dos funcionários. E mandamos, fizemos muita festa de 15 anos, festa de casamento. Que massa! Que bonito. Que massa! Que bonito. Tudo que você pode imaginar, né? E coisas assim, por exemplo, um banheiro dentro de casa para minha mãe, que tem 90 anos, tem um banheiro fora de casa. Fora de casa. Né? Do mais simples desejo ao mais faraônico, que é para ir um outro país. Tinham verbas, conforme o resultado da empresa, as verbas eram estabelecidas, tá certo, sempre no ano anterior para o ano seguinte.
e a cada mês tinha uma verba destinada. Isso começou, evidentemente, com pequenas coisas, né? Começou com um botão de reconhecimento, quando tinha lá 5 ou 6 lojas, com cartão de Natal, com, né? Mas sempre visando. E todas as campanhas tinham 3 obrigações. Todas as campanhas tinham que contribuir com a empresa em primeiro lugar. Claro, as campanhas eram voltadas para a gente fazer essa empresa e esse núcleo social melhorar dentro da empresa, né? Isso é uma empresa, não é uma ONG. Então, todas as campanhas tinham que trazer benefícios para a empresa. Todas as campanhas tinham que trazer benefícios para os colaboradores, obrigatoriamente. E todas as campanhas tinham que levar algum benefício à comunidade onde eles atuavam. Então, por exemplo, a loja que ganhava o prêmio Solidariedade, eles eram premiados, né? E muitas vezes eles resolviam dividir o prêmio entre todos, tá certo? Espontaneamente. Eles eram obrigados a praticar, e era destinada uma verba para o entorno deles. Então, se tinha uma favela, se tinha uma creche, se tinha uma escola, um hospital. Então, parte desse dinheiro revertia para a comunidade, visitar hospitais, levar presentinho para as crianças com câncer. E fiz campanha. Hoje, aliás, ontem, né? Eu fiquei muito contente. Fiz campanha com todo mundo, com o GRAAC, né? Mas uma das campanhas que eu mais gostei de fazer, de marketing social, e é marketing social, né? Foi com a Dorina Novil. Não sei se vocês leram ontem. Você sabe quem é a Dorina Novil? Não. Da fundação, era uma cega, né? Mas a cega mais clarividente que eu já conheci na minha vida, que uma pessoa enxergava mais que todos nós, né? Você entrava assim na sala, falava boa tarde, Dorina Novil. Ela fazia assim: esse moço que entrou aí deve ter mais ou menos 1,98 m de altura, deve ter aproximadamente 40 anos, deve... Passava a descrição completa da pessoa. Era um fenômeno, né? E o Maurício de Souza criou agora a Dorininha, que é uma menininha cega. E eu vi isso daí. Ela morreu, a Dorina Novil. Eu vi que isso daí, que legal, eu não sabia. Que eu fiz uma campanha de marketing social com ela e tive o prazer e a felicidade de me tornar amigo dela. E ela vira e mexe, uma vez por mês, pelo menos uma vez a cada 15 dias, ela passava lá no escritório para tomar café e bater papo. Né? Isso é muito legal. Era uma... Quando você conversa com gente muito inteligente, muito brilhante, é uma inspiração, te faz um bem, te traz uma paz, né? Gente do bem. Mas isso é o legal do podcast, viu? Vou te contar. A gente tem vivido isso em diversas situações, como hoje, por exemplo. Ricardo, você contou pra gente que, tipo assim, até 2.000 funcionários, você conseguia tratar com todos eles. Todos. Isso. E no começo, uma empresa é muito trabalhosa, até você conseguir estruturar, fazer com que ela tenha identidade, que ela rode normalmente. Isso é muito trampo, é muito difícil. E tanto é que até 2.000 funcionários você conseguia fazer isso. E depois não. Mas quando ela fica muito maior, meio que você fica mais cômodo, não? Não, eu traçava metas. Ele me perguntou se tinha meta. Tinha meta para a empresa e tinha meta para mim. Para você também. Certo? Então eu tinha que passar pelo menos, com 111 lojas, eu tinha que passar pelo menos 2 vezes por ano em todas as lojas. Tá certo? Nossa, que muito isso, rodar todo dia. Você não ficava em casa. Essa Nossa. Tempos difíceis. Essa era a grande... Se você... não existe só o bem, tá certo? Nunca você faz o bem, depende para quem, né? E
talvez o meu maior pecado fui muito ausente durante um longo período da família, né? Essa é uma coisa que eu me recrimino e me arrependo. Você me falou isso da última vez que a gente se encontrou também. Entendeu? Então, tudo dá trabalho. Nada acontece espontaneamente. Nada se cria espontaneamente. Ideia. Teve uma vez que eu tive uma ideia de jirico do tamanho de um bonde, que eu pedi aos funcionários e que seriam recompensados para mandarem ideias para melhorar a empresa. E criei um canal que era diretamente comigo. Muito rapidamente, eu não conseguia ler metade das ideias que vinham. Todo mundo querendo dar ideia. Todo mundo. Eu falo que, infelizmente, o ser humano, a gente pensa 24 horas por dia, né? 2.000 ideias por dia. E quando você está dormindo, você ainda tem um inferno de sonhar, né? Entendeu? Então, a cabeça não para. Então, era uma avalanche de ideias. E aí eu aprendi o seguinte: a ideia não vale nada. O que vale é a execução. Não adianta você chegar aqui, ter uma ideia brilhante, né, e não saber como fazer. Ou se ela não é viável. Né? Então, você tem que conceber alguma coisa que seja viável e que você tenha capacidade de execução. Ou os seus colaboradores, tá certo? Então, eu não tinha regra na empresa que era... Né, tá cheio de empresa que põe um monte de regra, mas que ninguém cumpre. Nenhuma, é impossível bater a meta, é impossível. Exatamente, ou criar metas impossíveis, ou criar... Desmotiva, né? De, não pode rir alto dentro da loja. Como não pode rir alto dentro da loja? Pode fazer o que quiser dentro da loja. É do ser humano isso aí. Logo no comecinho, isso bem no começo, mas isso durou muito tempo. Nós criamos o Sábado Maluco, né? A gente não tinha dinheiro para promoção. Cada gerente podia fazer o que quisesse dentro da loja. Fala sério. Sério. Bom, teve cara que fez churrasquinho de gato. Eu ia falar isso, o cara assou carne dentro da loja. Assou carne dentro da loja. Isso não é mentira, isso é real. É verdade, o cara assou carne dentro da ReHap. Dentro da ReHap. Ah, não, faz esse corte, por favor, que isso aqui é um corte. O outro, era dia do índio, todo mundo fantasiado de índio, né? O caramba, dia do médico, todo mundo de branco, dia das mães, todas operadoras de loja, tudo com travesseiro na barriga para fingir que estavam todas grávidas. Que legal, né? Que massa. E assim e a gente criou o Sábado Maluco. Então os caras faziam quadrilha para dançar, botavam som, faziam os clientes fazer declaração de amor em cima de um caixote, e quem fizesse e dava lá um pirulito, sei lá. Mas você entendeu? Quer dizer, porque foi o que eu disse, quer dizer, o ambiente tinha que ser lúdico. A gente não tinha dinheiro, cara, né? Então, vamos soltar a imaginação desses gerentes. Sempre, né? E, embora algumas vezes, toda vez que você cria alguma coisa, você sempre vai ter algumas coisas que fogem um pouco ao controle, tá certo? Então, sem dúvida nenhuma, fizeram. Fazer churrasquinho de gato dentro da loja, pouco de exagero, até porque os brinquedos ficaram tudo cheirando. Fumaceira dentro fumaceira do shopping. Né? O gerente do shopping ligando, doutor Ricardo. Na loja da Domingos de Moraes. Né? Lembro até onde. Mas é você dar a liberdade deles também se divertirem, né? E é para se divertir. Olha, parece brincadeira. Eu falo isso. Eu nunca reclamei de trabalhar como pediatra, porque eu me divertia o tempo todo. Tenho certeza absoluta. Certo?
E nunca reclamei de trabalhar na ReHap, porque eu me divertia o tempo todo, né? Então, Tá aí um segredo. a gente dava muita risada, né? Muito mais. Claro, chega um fiscal, né? Ninguém se diverte com um fiscal dentro da loja, né? Uma vez. Põe na brincadeira também. Mais ou menos. Como é que brinca com ele? Eles não sabem brincar, pô. A gente tenta divertir, levar Ele ele. é sem graça. Não, você viu assim, beleza, fica à vontade, ele tá sério. Não Mas é claro que você, sempre na vida empresarial, você tem algumas coisas, eu posso contar histórias, que incomodam, tá certo? Que incomodam. Mas rapidamente, né, você voltava a se divertir, porque o ambiente era muito bom. Isso é importante demais. Eu gosto de gente. Quem está no varejo, você não gosta de gente, muda de ramo. Tem que mudar. Tá no jogo lógico. errado. Tem aquele cara que fala assim, eu adoro ficar sozinho. Você adora ficar sozinho? Vai fazer outra coisa, pô. Vai ser radiologista, vai... né? Aí você fica trancado numa salinha lá, só vendo imagem, dando laudo, não precisa conversar com ninguém, tá tudo certo. Game over, né? Mas... Ô, Ricardo, e assim, que momento que você viu e falou assim, vão ser 113 lojas, tantas lojas? Nunca. Isso fazia parte da meta, abertura de lojas? Jamais. Eu, pessoalmente, hoje, eu participo de tenho outras sociedades, outros negócios, onde eu até vejo, sou obrigado a ver, mas continuo. Eu nunca fiz um business plan na minha vida. Nunca fiz um business plan na minha vida. Sabe quem que eu vi falar isso? Que nunca fez um business plan na vida? Um Elon Musk. Muita gente. Eu vi o Elon Musk lá. Eu nunca fiz. As coisas aconteciam naturalmente. Era em função das oportunidades, tá certo? No começo, as oportunidades que surgiam eram poucas, né? Mas a primeira loja no interior nossa foi em Piracicaba. Por quê? Porque a DB Brinquedos, da época que era o líder de mercado, tinha quebrado e ficou um espaço vazio. E eu tinha um amigo em Piracicaba que virou e falou assim, escuta, eu sou amigo, tal, né? Do pessoal, que era o meu chap-chap, o dono do shopping de Piracicaba. Eu sou amigo dele, você não quer botar a loja lá? Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Tá certo? Foi a loja de número 8, né? A primeira loja em shopping, foi a primeira loja em shopping, foi lá em Piracicaba. Foi de Piracicaba. As outras, por exemplo, a primeira loja na Rua Augusta era do pai de um paciente meu, que veio me oferecer e me deu uma moleza. A loja da Teodoro Sampaio foi do avô de um paciente, do seu Milton Gonçalves. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, nem para pagar a ponta. Ele falou, você não vai pagar nada, você paga o aluguel que você puder. Então, eram oportunidades que você abraçava, que iam surgindo, e a gente abraçava, se a gente achava legal abraçar, né? No Poli Shopping em Guarulhos, né? Não tinha ainda o Internacional, que era do Veronese. Eu tinha uma casa na praia porque era amigo do melhor amigo do Veronese, e a gente todo fim de semana se encontrava lá. E ele vira para mim e falou, pô, você não quer abrir uma loja lá? Eu falei, mesma coisa, mas já vou avisar. Não tem dinheiro. Dinheiro não tem, pô. Você quer? Como é que vai fazer? Não, vamos... Entendeu? Então, eram a base das relações e das oportunidades que iam surgindo. É claro que quando a gente foi ficando maior, foi ganhando grife, tá certo? A gente começou a ser muito assediado, né? Viramos âncora de shopping, e aí uma série de coisas, né? Mas as fábricas dependem da ReHap, né? Hoje completamente.
Mas no começo era em função de oportunidades. Nunca tracei um business plan, nunca me preocupei com tamanho, jamais sonhei na minha vida que algum dia a gente teria. Para mim, cada vez que eu pensava sobre isso, eu achava que eu era débil mental. Como é que nós vamos chegar nesse tamanho? Né? Porque, então, você sabe que... eu falo que a minha vida inteira ela foi muito mais conduzida por acidentes do que por planejamento, né? Eu falo que quase que um pouquinho da música deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Teve alguma loja em especial que você lembra de várias? Como que aconteceu a negociação delas? Não, essa aqui foi um cara que me ofereceu, eu fui pra lá. Eu ia falar isso, só que eu quero até completar um pouco da sua pergunta. A loja que eu fui há 2 anos atrás, que mais me impressionou assim, foi a loja da Paulista. Do Shopping Paulista? Do Shopping Paulista, que eu entrei... Eu não sei se é do Shopping Paulista, eu sei que é uma loja que fica na Avenida Paulista. Dentro de um shopping. Essa já foi posterior a mim. Essa foi posterior a 2012, tá certo? Ah, tá. Não foi da minha época. Né? Eu sei que eu entrei nela, eu fiquei impressionado. Que é no assim. Cirela, não é? Eu não sei o nome do shopping. Eu sei que tem muita coisa lá dentro. Eu, pessoalmente, eu gosto mais de outras lojas. E é isso que... Essa era que eu ia te perguntar, se teve uma loja em especial que você fala assim, ela foi feita pelo que eu sempre sonhei. Eu vou te falar, a gente não era até... Já tinha um nome, já era bem conceituado, mas talvez o que marcou a ReHap foram 2 lojas, que aí nós partimos para outros formatos, para grandes formatos. Foi a loja do Shopping Vila Lobos, né? Ninguém queria ir para o Shopping Vila Lobos. Acabou caindo. Era furada. Todo mundo achava que a localização era furada, que o shopping era furado. E eles estavam com alguma dificuldade de encontrar a 4ª âncora. Era o Extra, tinham 3. A livraria... Saraiva. Eu não lembro se era Saraiva ou a Cultura. Pode ser. Né? Tinha uma de eletrodomésticos e eles precisavam de um quarto grande formato. E aí nós abrimos lá uma loja de 900 metros quadrados no Shopping Vila Lobos. Gigante. Gigante. Logo depois disso, a Savoy, eu tive uma reunião com o Enéas Salomone, dono da Savoy, e ele me convence a abrir uma loja de 2.000 metros quadrados no Shopping Interlagos. A gente já tinha corners de experimentação dentro das lojas. O meu grande sonho foi a loja de Interlagos, porque lá dentro, como tinha 2.000 metros quadrados, nós fizemos 40 corners de experimentação. 40 corners de experimentação. Então tem experimentação para tudo. Na loja do Vila Lobos, nós fizemos um corner de experimentação. Na época, o líder da venda em brinquedos era a Nintendo, em videogame. Né? Fizemos um negócio que parecia altamente... Não fui eu que fiz, não fui eu que montei, foi a Nintendo, não gastei um tostão. Fizeram um troço absolutamente futurístico, maravilhoso para a experimentação dos games. Nossa, deve ter ficado bonito demais, hein, na época de... Na época foi uma revolução. Então, se você me perguntar... e aí, houveram outras lojas. Eu adoro a loja do Aricanduva, eu acho ela linda, tá certo? Né? Maravilhosa, muito grande, bonita. Nós desenvolvemos isso a partir mais ou menos da loja 20. Mais ou menos, acho que a loja 20 era em Campinas. Nós começamos a fazer as nossas próprias lojas. Nós contratamos uma arquiteta e queríamos que ela fizesse os projetos e desenhasse. Começamos a criar as lojas temáticas.
Então uma loja tinha tema do mundo submarino, outra loja tinha tema do mundo espacial, a loja de Guarulhos, do Internacional, o tema era aeroporto, até compramos um avião velho que está até hoje pendurado lá no teto, tá certo? No ferro velho. Eu queria uma pista do avião. E à medida que a empresa foi se desenvolvendo, uma arquiteta não dava conta, porque essa arquiteta ela fazia os projetos, construía as lojas e ainda cuidava do pessoal de manutenção. A gente tinha estacionamento e loja. Você tinha uma média de quantas lojas você abria por ano? Porque não faria, já é uma obra grande, né, você fazer, mas isso eram várias, né? Depende, Roberto, depende dos amigos, oferecer e tal, os problemas vão surgindo. Mas aí contratou a segunda arquiteta, a terceira arquiteta, a quarta arquiteta, e a gente tinha esse negócio de loja temática. Deus do céu. E criamos uma empresa de construção, que foi a Crialog, né? Aí separamos, criamos uma empresa de construção civil. Mas esses arquitetos eram muito engraçados, porque sou amigo deles todos, sabe? Eles competiam entre si. Caraca. E a pra gente... ver quem fazia o projeto mais... E tava tudo bem, pode mas competir. Eles tinham que fazer o projeto, executar o projeto, mas tinha limite de na custo. verba. Porque eu falo, você fazer coisa bonita com muito dinheiro, não. É fácil, Era verdade. tipo escola de samba, todo mundo vai ganhar 50 mil e quem fizer o melhor desfile vai ganhar. Ganhou, pô, né? Mas não, a gente não premiava eles. Mas eu falo assim, a competição era interna, né? Mas entre eles tinham ciúmes e a gente cutucava isso, né? Olha, Simone, a loja que a Fabi fez está melhor que a sua. Nossa, meu Deus do céu. Fazia intencionalmente. Aliás, não precisava nem falar direto. Né? Eu falo que a melhor coisa dentro de uma empresa é a Rádio Peão. Né? É um falando do outro lá. Eu não falava diretamente. Rádio Peão é boa. Eu falava para alguém que eu sabia que ia contar. Chega lá na hora. O doutor Ricardo falou que a loja do outro tá melhor, hein, moço? Isso para mim era o máximo. Aí eu queria fazer a próxima, ele se matava. Não dormia, pensando no tema, pensando no projeto. Né? Não... E se você perguntar, a gente se divertia com isso. Muito, e tenho ver as certeza. lojas prontas era um prazer. Eu fui em todas as inaugurações, não perdi nenhuma, né? E a gente tinha todas as inaugurações, elas eram não eram grandes eventos, mas a gente dava a mão, todo mundo, os supervisores, os regionais, o arquiteto que tinha feito a loja, os sócios, a diretora operacional, ia todo mundo para as inaugurações, dava todo mundo a mão, né? Rezava, pedia proteção. E aí abria a loja e você entrava, né? A emoção é uma coisa deliciosa, aquela emoção boa de realização, de coisa pronta, né? Daquilo que vai funcionar e que, se Deus quiser, vai ser legal, né? Eu senti essa emoção agora, Robertinho. Parece que eu estava inaugurando a loja aqui agora. Que legal, que legal. É um sentimento muito gostoso, né? Esse sentimento de é que nem cada loja eu falava isso, né? Não é verdade, mas é quase um filho. Né? Então Ah, é um projeto nosso, né? A gente idealiza tanto, né, para fazer uma coisa e não bonita. é assim, a gente vive também. Não é uma escolha só nossa essa loja, a sua não foi uma escolha só sua, porque ela vai te consumindo de um jeito que você precisa se entregar para ela, que você falou assim, não, é lógico, não tem comparação com o filho. E se a gente pudesse fazer uma escolha, é lógico que a gente talvez fosse ficar só com a família, mas são tantas pessoas envolvidas num projeto que é nosso e que acredita nesse projeto e que fica dependente da gente também. Tipo assim, você fala assim, cara, se eu não der conta, esse cara vai fazer o quê? E que você vai se entregando cada vez mais e... Você se sente responsável por todo todos. mundo. Por todos.
Isso é... Até pelos fornecedores, né? Incrível, né? Isso é outra coisa que eu acho que nós quebramos na ReHap. Você entra aí comigo na feira, se eu for rodar stand comigo, você vai ver. Eu imagino. Entrei, o Eduardo veio me dar um puta abraço já na porta, caramba, tá. A gente resolveu romper com esse tipo de relação. O fornecedor está do lado de lá e eu estou do lado de cá. Nós estamos juntos. E vamos desenvolver assim. Então eu sou amigo até hoje de vários fornecedores, mas amigo de viajar junto, de sair junto, de ir em casa, entendeu? Né? Ajudamos algumas indústrias, né? Eu não sei quanto seria indelicado, e muitas indústrias nos ajudaram, né? Logo no começo, quando a gente tinha umas 10, 12 lojas, nós sofremos um assalto. Entregaram todos os videogames numa loja da Renato Paes de Barros, videogame da Tectoy, era caro naquela época, né? Entregaram todos na loja da Renato Paes de Barros, né? Os caras fizeram um buraco por um estacionamento que tinha no fundo, na parede da loja, e esvaziaram a loja. Meu Deus do céu. Esvaziaram a loja, recebi um apoio incondicional de todos os fornecedores. Teve fornecedor, a ReHap tinha muita consignação, isso todo mundo sabe. Teve um fornecedor, vários, que passaram momentos difíceis. A gente antecipava o dinheiro para eles, né? Então, com essas coisas, a gente conseguiu. A gente dava uma festa a cada 5 anos, né? Então, nos primeiros 5 anos da ReHap, demos uma com aproximadamente 100 convidados. Nos 10 anos, demos uma, já tinha uns 500 convidados. Nos 15 anos, demos outra, já tinha 1000 e tantos convidados. Essa era a festa dos fornecedores. E a última festa que eu dei era uma festa da ReHap para os funcionários, gerentes assistentes, né? Na última festa de 25 anos, nós tínhamos 2.500 pessoas. Muita gente. Né? É difícil achar até um lugar para fazer. Difícil achar um lugar. Vamos alugar um campo de futebol. Alugar, né? Eu entrei aqui e eu brinquei, a filha do Eduardo vai casar em julho. Eu falei, e a festa? Ele falou, que festa? Depois que você saiu do mercado, não tem mais festa nesse mercado, entendeu? Eu falei, como não tem mais festa? Você cancelou a festa da prima? Ah, você está falando do casamento da minha filha? Vai ter festa. Eu estou falando aqui da prima. Mas você sabe que isso, eu vou validar isso que você falou também com as palavras do meu amigo Décio, que ele falou para mim também. Ele falou, Dr. Ricardo é muito, muito amigo meu. Adoro ele. O Décio da Candide? Décio da Candide. O Décio Renner. Conheço o filho dele, tá certo? Sim, o Bruno. Sim, o Bruno. Essa é a diferença. Não é que eu conheço agora. Eu conhecia na época. Sei das coisas da família do Décio. Sei da diabetes do Bruno. É um menino sensacional. Quando ele foi pro Quênia, eu dei um livro sobre o Quênia para ele ler. Né? Então, a relação ela é por inteiro. Você não tem departamento dentro de você. Isso aqui é meu departamento comercial, eu vou me relacionar comercialmente. Isso aqui é meu departamento pessoal, eu vou me relacionar pessoalmente. Isso aqui é meu departamento social, isso aqui é meu departamento familiar. Eu tenho essa incapacidade de não conseguir separar nada. Para mim é tudo a mesma coisa. Não dá. Certo? Eu entendo. E o cara que eu não gosto, eu não convivo. Então, é evidente. Então eu chegava lá, um representante vinha com aquelas picaretagens e tal. Eu ligava pro cara da palma e falava, escuta, você quer fornecer para ReHap?
troca de cara, porque esse cara não combina com a gente. Ele não tem o perfil, ele não tem a característica. Isso aqui é uma empresa de prestação de serviço. Então eu quero que os meus fornecedores também sejam prestadores de serviço. E não vendedores. E não vendedores. Boa. Né? Boa. Ô, Ricardo, deixa eu te perguntar assim. Me conta, não sei se você quer falar, por quê? Quando chegou a hora de vender Eu não quero falar. a ReHap? Então tá, então. Começou a ser avançado, mas eu não quero falar. Então tá. Ó, eu quero assim agradecer imensamente sua presença aqui. Eu que agradeço, é uma oportunidade. Foi Vocês muito bom. Dois são muito simpáticos. Obrigado. E Quisera eu ser simpático igual o senhor. espero que vocês tenham todo o sucesso do mundo. Eu acho que eu espero que eu tenha mudado sua vida para melhor e não para pior, né? Porque Mudou, né? Nem toda mudança é quando boa, fala né? mudar, nem toda mudança é boa. Ó, eu vou te falar assim, isso foi legal, já que você falou, eu quero te contar. Mas quando você esteve lá na nossa cidade, você deu muitas dicas legais pra gente, né, Robertinho? A gente tentou aproveitar o máximo possível todas elas. Foi num cantinho assim, ó, sabe? Foi... Um mercado realmente... O dia que você esteve lá, você falou, esse mercado vai mudar, e vai mudar assim, assim. A gente vê que tá mudando, né? A gente... Não é fácil vender brinquedo, até porque a gente não deve ser vendedor nessa área. A gente tem que realmente prestar serviço nessa área, né? O nosso consumidor é muito exigente. A gente já teve... O que ele falou mesmo aqui esses dias, né, Robertinho? O que o consumidor espera? Você que é bom para falar isso daí. É assim, a melhor experiência que ele teve no último atendimento dele é o mínimo que ele espera no próximo atendimento. Então, todos os dias isso vai mudar. Tudo que ele recebeu de máximo hoje Ele quer é o mais mínimo amanhã. que ele espera amanhã. Amanhã ele vai esperar no mínimo isso. É claro. E você tem que crescer nisso. É claro, é claro. Todo mundo tem que, né? Você tem que criar uma coisa mais importante, né? Você tem que criar uma cultura. E essa cultura é que tem que prevalecer, né? A cultura da sua empresa. Uhum. E se todo mundo, e cultura, você leva 20 anos para desenvolver uma, mas você destrói em um, tá certo? Cultura é uma coisa que você tem que estar batendo todo dia. O grande formador de cultura da ReHap foram as campanhas de endomarketing. Com isso nós criamos uma cultura que, era uma empresa absolutamente modelo. Dei palestra na Espanha, dei palestra na Itália, dei palestra na Toys Fair, dei palestra... Né? Toys Fair. E porque era uma empresa modelo, né? Dei palestra dentro da Toys R Us. Eles começaram a mudar as lojas deles, porque as lojas deles eram autosserviços no começo. Autosserviço? Não Depois sabia que eles disso. Não sabia disso. A DB copiou a Toys R Us. O lema da DB era o supermercado da criança para você. Então, era um incentivo ao autosserviço. Quando nós fizemos o que fizemos, um monte de gente do mercado falou que a gente ia quebrar muito rapidamente. Porque o autosserviço você economiza o quê? Mão de obra. Mão de obra. Total. Tá e é uma das maiores despesas, né? Justamente. Claro. Né? Mas, é o que o Roberto disse. Né? O consumidor que é atendido bem hoje, ele quer no mínimo isso amanhã. No mínimo. No mínimo isso amanhã. E provavelmente não será a mesma pessoa que o atenderá. Mas tem que ser uma pessoa com a mesma cultura do que o último que o atendeu. Você acha que a Toys R Us, o final dela foi por conta disso daí? Ela não Evidente que foi. Colocaram... Eles queriam muito brigar preço ali e não deu conta, exatamente, né? O grande concorrente deles nos Estados Unidos era o Walmart. O Walmart, né? Não, é verdade. Né?
Mas brinquedo ainda é um produto que se vende muito pouco, né? Cresceu muito agora durante a pandemia, Sim. mas se vendia muito pouco. Tanto é que a Toys quebrou, que foi a grande empresa de venda de brinquedos via comércio eletrônico, né? Nós somos os pioneiros no Brasil. Nós inauguramos o nosso comércio eletrônico no Brasil em 1993. Nossa! Né? Fomos a quarta Na empresa. foice abriu essa A quarta empresa brasileira a operar no comércio eletrônico. E tomamos muito prejuízo, né? 1993 quase não se falava de comércio eletrônico Claro que não no existia. Brasil. Por isso que eu falei, Nós somos abriu a na quarta foice. empresa. A quarta empresa no Brasil. Eu acho que o Mercado Livre era de 1990, alguma coisa assim. Exatamente. Não. O Mercado Livre, O Mercado Livre. muito depois. Depois? Muito depois. Quem começou fomos nós, uma livraria, eu acho que o Extra, e nós somos a quarta. Que isso, gente. Bom, tem mais uma que começou. Mas o volume era muito pequeno, né? E você tinha uma estrutura muito grande. E até hoje ainda você vê que a Amazon, né, brinquedo está lá no fim da linha deles. É. Né? Agora é que a Amazon também. Porque o brinquedo ele exige, né, a venda do brinquedo não é uma venda, não é um commodity, é uma venda emocional, né? Você quer ver, você quer pegar, né? Adianta eu virar para você, mostrar uma fotografia do Homem-Aranha, não sei o quê. Agora, você está ao lado do Homem-Aranha, né? Adianta eu falar, a fantasia do Batman. Aí vai lá a criancinha, ela pega e veste a fantasia ela do Batman. vira o Batman. Virou o Batman. O perigo é ela sair voando, né? Você sabe que a gente já fez vários podcasts lá em Araguari, onde a gente falou de cultura, com várias empresas, o quanto é difícil implantar uma cultura numa empresa, né? O quanto depende da cabeça do diretor da empresa, do dono da empresa, para que essa cultura seja implantada, né? Porque a cultura ela está totalmente ligada diretamente ao dono da empresa, totalmente. E falando disso hoje, e é impressionante escutar você falar de algo que estava sendo feito quando ninguém falava de cultura nessa época. Ninguém falava. Tudo isso, e as campanhas de endomarketing, o objetivo era isso mesmo, a gente queria uniformizar. Então, e melhorar a vida dos colaboradores dentro das suas casas. Tá certo? Né? Solidariedade não é só você ir ajudar a velhinha a atravessar a rua. É solidariedade com a sua mulher, com os seus filhos. Tá certo? Né? Quando a gente fala em empreendedorismo, né? Empreendedorismo não é só nos negócios, é empreendedorismo dentro do seu ambiente, para você ser melhor pessoa, você ser melhor pai, você ser mais colaborador. Isso que é ser empreendedor, é todo dia estar fazendo melhor. Isso que é o empreendedor. Esse é o empreendedor. Empreendedorismo não é quem tem negócio, esse é negociante. Empreendedorismo não é quem tem empresa, esse é empresário. Então nós queríamos ter 4.000 empreendedores. 4.000 pessoas tentando todo dia fazer melhor para si, para o ambiente onde vivem e para a sociedade do qual fazem parte, né? Em todos os sentidos. É isso. Eu acho que nós extrapolamos um monte o tempo, falei demais. Eu vou te falar um negócio assim. Na verdade, eu ficaria aqui horas e horas conversando com o senhor, te juro mesmo. Para convidar o senhor, eu peguei o seu contato. Eu espero poder conversar com o senhor mais vezes. Você tem meu telefone. Porque eu adoro falar com o senhor. No mesmo escritório onde a vida inteira tive, que é na Rua Rocha, não saio do Bexiga, tá certo? Estou no mesmo lugar. É bom o Bexiga, hein? E na mesma sala. Né? Lá no Bexiga é onde tem aquelas cantinas maravilhosas. Hoje já não tá tão em moda, mas na 13 de maio, exatamente. Uhum. Né? Então você conhece, né?
Sou cliente assíduo do Roberto, de todo mundo ali, conheço todas, né? E estou no mesmo lugar, sou conservador, adoro todos os motoristas de táxi do ponto da frente, sabem meu nome, sobrenome, sabem o que eu faço. Obrigado. Até os trombadinhas passam e me cumprimentam, é verdade. Isso. Sério? Isso é construir uma história, hein? Uma sério, cultura porque, além da... muitos anos lá, tá certo? Conheço todo mundo, vou na padaria, né? Vou para tudo quanto é lugar. Então, era adepto da Bavé, embora eu sou muito mais adepto da Mancha Verde, porque eu sou palmeirense roxo. Palmeirense. Tem sido feliz nesses últimos momentos aí, né? Mais ou menos, né? Porque eu fui até Abu Dhabi. E ainda não tem o Mundial. E ainda não temos o Mundial. Foi ver o Palmeiras jogar lá em Abu Dhabi? Foi. Eu torci muito pro Palmeiras, viu? Não sou palmeirense não, mas eu queria muito que o Palmeiras ganhasse esse título. Foi um dos momentos até por conta do meu amigo Décio também, que eu vou falar mais uma vez o nome dele. O Décio é palmeirense. O Bruno é palmeirense. O Décio é palmeirense. Eu queria que o Palmeiras ganhasse. Não, esse foi um dia de maior incógnita da minha vida, porque eu tava com um amigo, eu tava torcendo, assim, até porque é Brasil pra mim. Não, Robertinho, você é flamenguista corneteiro, não, rapaz. mas Eu era ficou isso, secando por isso que eu tava na incógnita. Flamenguista e corintiano secaram tudo que tudo, puder. Eu torci pro Palmeiras ganhar durante o jogo, porque eu tava com um amigo e... Se você não tivesse, às vezes o Palmeiras tinha ganhado. Só que quando não ganhou, porque jogou bem, até vamos falar sério assim, jogou me surpreendeu. Muito, jogou me surpreendeu, muito. Jogou precisava. Se você pegar a comparação... Compara um time bem. de 2 bi com um time de 300 milhões. Jogou bem. Jogou muito. Só que quando ele não ganhou, eu falei, pô, pelo menos manteve a piadinha do Mundial. Também manteve a melhor piada que existe no futebol. Acabaria a melhor piada do futebol, né, Ricardo? Não dá. Aproveitando do momento e fazendo piadinha com o convidado. Eu quero pedir pra gente encerrar o podcast. Gostaria que vocês encerrassem a gravação. Para mim poder falar umas palavras delicadas pro meu amigo. Ora, meu, deu caramba, Maurício. Gente, obrigado demais. Obrigado demais. Mais um podcast Três Irmãos aqui na Abrim. Agradecer a presença do Ricardo Sayão, que veio aqui falar com a gente e abrilhantou mais ainda essa feira que tá linda. Não só pro podcast, que é pra gente, pô, é super faz parte da nossa história. Nossa história. Eu sei que essa feira é a maior da América Latina. Eu não sei quanto tempo tem a feira, mas eu sei que eu ReHap e junto o Ricardo, ele deve ter sido você é responsável por isso daqui. Isso aqui deve existir por você. Eu tenho certeza. Você é responsável. Pelo tamanho que você Com foi. certeza. Você é parte da história disso aqui Com também. Certeza. Imagine, não tenho participação. Isso aqui é a realização da Abrim, que está certo, da Associação dos Fabricantes. Obrigado. Ricardo, quer ficar aí? A gente toma mais um Guaraná, tá? Já desligaram? Valeu. Não desliguem, mantém gravando que vai dar um corte aqui agora.